Como escolher panfletos para evangelização, certo? Provavelmente você já deve ter se perguntado, já deve ter ido atrás, né? Se não, esse é um vídeo que pode te ajudar e eu espero que te edifique bastante. Então, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Piedade, eu sou Efraim e hoje nós vamos conversar especificamente sobre uma pergunta muito importante: como escolher os panfletos, certo? Nós encontramos sinceramente uma dificuldade muito grande de encontrar bons panfletos, certo? Nós temos essa dificuldade, infelizmente. Mas quando encontramos algum material, algum panfleto, nós começamos a questionar para que serve, né? E eu já respondi isso no vídeo, vai aparecer no card ou aqui embaixo no link para você ver. Mas também nós encontramos ali uns panfletos maiores, um material maior, grande, né? Como algumas pessoas deixam, né? A questão dos panfletos partem para o Evangelho de João, ou então, graças a Deus, agora nós temos o material do Paul Washer, né, no projeto do pastor Paulo Júnior, sobre evangelizar mais de 1 milhão ou 1 milhão de almas, e é um material grande, né, para evangelização. Nós temos alguns livretos, né, de Spurgeon, alguns livros, né, do próprio Paul Washer também sobre o verdadeiro evangelho. Nós temos uma versão muito legal de um panfleto da Eden, mas como é que a gente usa, como é que a gente escolhe o panfleto e qual a sua utilidade aqui dentro de uma jornada, se a gente entende que a pessoa vai ouvir o evangelho e se Deus começar a tocá-la naquela mensagem, o que é que a gente deve fazer, que tipo de material usar? Como é que normalmente eu escolho, certo? E eu me coloco aqui nessa posição, normalmente como é que eu escolho os panfletos. Não é uma regra, mas pode ser que te ajude bastante. Eu escolho normalmente esse tipo de panfleto, certo? Que você encontra na Sociedade Bíblica. Esse é um dos tipos de panfleto que eu gosto. Por quê? Porque ele tem essencialmente o versículo. Me ajuda bastante a explicar para a pessoa o que ele está dizendo. Por quê? Porque eu tenho muito como pretexto que a pessoa tenha curiosidade de saber o que é que a Bíblia diz de verdade, sabe? Realmente. Então eu parto muito desse princípio, né? De entregar, e eu começo a fazer algumas perguntas, e isso é um outro assunto para um outro vídeo, mas normalmente eu escolho assim. Outra coisa que eu levo em consideração, caso eu não escolha esse com versículo, eu venho aí escolher um que tem uma mensagem, certo? Muitos panfletos você pode encontrar aí se não me engano, A Última Chamada, ou até mesmo da editora Eden, né? Eu preciso escolher, eu escolho pela mensagem que eu consigo aplicar a mensagem bíblica ao contexto da pessoa que passamos, né? Que nós passamos nesse momento, certo? Então eu gosto bastante de utilizar. Por exemplo, você realmente é uma pessoa boa? Você realmente é uma pessoa boa? Isso é uma pergunta muito importante, né? Isso é muito bom para que a gente possa confrontar o pecado das pessoas, no sentido delas se acharem boas, delas se acharem perfeitas, que não tem pecado, que elas vão para a eternidade, para Cristo, pelas suas boas ações, pelas coisas boas que elas praticam. Então normalmente eu vou mais por esses temas, né? A terceira coisa que normalmente eu olho é se é curto, né? Por quê? As pessoas não têm muito tempo, né, para ler, para poder refletir, e também quando a gente vai explicar, a gente precisa de um tempo para explicar aquilo que tem, né? Se for longo demais, nos prejudica a ser simples, claros e rápidos, né, dentro da nossa proposta. Então, eu olho primeiro, recapitulando, eu olho se é um versículo, né, se o panfleto é um versículo. 2, se o panfleto me dá uma mensagem que eu consiga contextualizar, eu consiga tocar em temas muito do momento, ou contextuais, ou o mais amplo possível, né, para poder trazer, tipo, qual a esperança, para o que você foi criado, você realmente é um salvo, sabe? Por mais que a gente olhe assim, poxa, eu vou chegar para uma pessoa e falar sobre isso, sim, nós vamos chegar para uma pessoa e falar sobre isso.
E o terceiro é se é uma mensagenzinha curta, que eu consigo explicar, se eu consigo mostrar para ela muito rapidamente. E aí entra o seguinte, Efraim, mas dentro disso então você descarta, por exemplo, o material do Paul Washer e tudo. Sim, eu descarto para esse tipo de objetivo. Então, para que serve esse material do Paul Washer? Ele serve essencialmente para aquelas pessoas que você tem mais tempo para expandir. Que tipo de pessoas são essas? Primeiro, é o tipo de pessoa que você compartilha a mensagem, certo? E em seguida ela demonstra o interesse. Então você pode utilizar tipo os Evangelhos de João da editora Esion, né? Que tem lá 4 aulas, ou da Convenção Batista do Brasil também, lá tem 4 estudos sobre Jesus. O material do Paul, você passa ali, se eu não me engano, que eu consegui ajudar o irmão a dividir, não sei se é 7 ou 8 estudos com aquela pessoa. Ou seja, são aquelas pessoas que nós já temos contato, são aquelas pessoas que demonstraram interesse, certo? E aí vem esse tipo de segunda pessoa que eu adiantei, né? Que é a pessoa que essencialmente você tem contato e você viu que ela tem interesse e você convida aquela pessoa para estudar a palavra. Isso são pessoas da sua escola, do seu trabalho, da sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que malham com você, fazem academia com você, todo esse tipo de pessoa. E você pode ter um contato que você vê que tem um interesse mais amplo e pode cultivar isso um maior tempo, você pode usar. Os sermõezinhos do Spurgeon, sermõezinhos de outros autores, de outras pessoas que são maiores do que esses panfletos, você utiliza nessa etapa. Você pode se sentar, você pode fazer que nem Felipe fez, né, lá na estrada, quando viu aquele homem com a Bíblia aberta, né, digamos assim, e ele estava lendo Isaías, e ele se sentou com ele e explicou o texto, explicou por outros textos sobre Jesus. Então você vai fazer esse papel, né, para essa pessoa que demonstrou interesse, assim como o eunuco na ocasião de Filipe. Então é assim que nós utilizamos o panfleto. O panfleto, assim como nós escolhemos, na verdade, também o panfleto. São panfletos curtos, objetivos, são panfletos que nos dão abertura para contextualizar a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas. E, obviamente, vale um detalhe aqui muito importante. Preze pela fidelidade bíblica, certo? Não adianta você escolher um panfleto ali que é objetivo e um panfleto que, digamos assim, passe uma mensagem, mas aquela mensagem é humanista, certo? Aquela mensagem coloca o homem no centro. Aquela mensagem ofende a glória do nosso Redentor, né? O nosso Redentor é o Rei da glória, é o Senhor, mas ele é o centro da mensagem, ele é o Evangelho, certo? Então, preze pela fidelidade bíblica, certo? Pela fidelidade bíblica. Porque se você simplesmente prega uma coisa amável, segundo o mundo, você apenas está empurrando mais ainda com mentiras a pessoa para o inferno. Não somente preze pelos 3 pontos que eu coloquei, mas também preze por esse 4º, certo? A fidelidade bíblica na evangelização. Eu agradeço que você tenha ficado até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, e se faz sentido para você, se fez sentido, se edificou a sua vida, se trouxe clareza para você sobre esses materiais que muitas vezes nós deixamos de lado e somos tão irresponsáveis, né, no uso e também no engajamento com eles. Se trouxe essa clareza para você, compartilhe esse vídeo, né, para que outros irmãos também tenham clareza e outras irmãs também tenham iluminação sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida. Confira os links que nós acabamos de colocar aqui embaixo e até a próxima. Valeu!